Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Sentemos, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 12. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 12. E nós leremos o capítulo 12, uma boa parte dele, claro, não será todos, mas nós leremos à luz de Apocalipse 5 e 6. Em Apocalipse 5, eu gostaria apenas, não abrem Apocalipse, abrem Atos. Eu só quero citar para vocês aqui um destaque de Apocalipse 5, quanto ao Cordeiro. Observe aí, deixem Atos 12 aberto, que eu vou ler para vocês antes, Apocalipse 5, versículo 6. Então vi, diz João, o apóstolo, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Agora, a ênfase está aqui. Observem algumas características do cordeiro. Eu diria, atributos do cordeiro. Nós temos aqui 3 atributos desse cordeiro. Ele tinha 7 chifres, força, 7, plenitude. Ou seja, ele é onipotente. O cordeiro que venceu, aquele que venceu o cordeiro, ele é onipotente. Aqui, na linguagem simbólica de chifre, é uma linguagem evocada do Antigo Testamento. Aponta para a força, 7, plenitude, onipotência. Mas diz mais ainda, que além de ser onipotente, bem como 7 olhos. Diz que o cordeiro tem 7 olhos. Onisciência. Ele é onisciente. É com o olho que se vê. É com o olho que se enxerga. Ele é o cordeiro que tudo vê. Ele é onisciente. E aí, dentro da progressividade revelacional, João diz que também esses 7 olhos apontam para quem? Os 7 Espíritos de Deus, que foi o que, gente? Enviado por toda a terra. A sua onipresença. Vocês perceberam como é lindo isso? Ele vê um cordeiro e em seguida diz, como tendo sido morto. E eu vi que ele tem 7 chifres, ou seja, é onipotente. 7 olhos, ele é onisciente. E os 7 espíritos, ele é onipresente. É esse cordeiro que abre o primeiro selo, Apocalipse 6. Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, uma classe hierárquica de anjos, dizendo, como se fosse som de trovão, venha. Vi então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. E como já dissemos, 2 correntes em uma só. Aqui é Cristo avançando através do seu evangelho. Aqui é o Cordeiro mesmo, revelando que ele é como aquele montado num cavalo branco, vindo vencendo e para vencer. Agora vamos ler Atos 12, com a luz de Apocalipse 5 e 6. E quanto ao capítulo 6, lembrem-se do 2º selo, do 3º selo e do 4º selo. O cavalo vermelho, o seu cavaleiro, o cavalo preto, o seu cavaleiro, e o cavalo amarelo, e o seu cavaleiro. Agora vamos para Atos 12. Bíblia aberta, primeiro versículo. Leiam esse texto à luz de Apocalipse 5 e 6. Aí você percebe o quanto a Bíblia ela é maravilhosa, o quanto ela é harmoniosa. Ela não é uma coxa de retalhos, ela é uma mensagem dentro de uma progressividade revelacional. Por aquele tempo, eu vou ler ali, está na não é? Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Aí não é mais o Herodes o Grande, aí é da descendência dele. É o primeiro, Herodes Agripa I. Herodes I. Mandou matar a espada quem?
mandou matar a espada quem? Tiago, irmão de João. O cavalo vermelho e o seu cavaleiro, o narrador narra que ele tem também uma espada. Lembram? Espada. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. Veja como os interesses egoístas fazem, não é? Ele viu que o próprio povo judeu gostou, então mandou prender Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados. Dá para perceber alguma coisa aí, queridos? Você conseguiria estar dormindo diante de uma cena dessa? Eles já tinham ciência que Tiago tinha sido. Agora é a vez dele. Pedro dormia entre os 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas, junto à porta, guardavam a prisão. O narrador continua. Lucas. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se, depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Que cena, hein? Que cena linda, gente. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma... Lembra de Pedro lá na casa de Simão, o curtidor? Então ele já sabia mais ou menos que era uma visão. Então ele achava que era apenas uma visão também. Só que aquela visão também era real. Mas observem. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante, o que aconteceu agora, gente? O anjo se afastou dele. Agora é contigo, vai lá, siga. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas. E, atente para isso, Lucas não está dando nota a isso de graça, não. Ao se dar conta, quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anuncie isto a Tiago, aí é um outro Tiago, e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Só até aí mesmo. Porque próxima quinta a gente continua. Aliás, próxima quinta não. Eu avisarei o porquê não. Qual foi o tema que nós propomos para esta noite? Quem leu lá a postagem?
Quem leu a postagem? A igreja avançará sempre, mas jamais sem batalhas, mas jamais sem lutas, sem oposição. O livro dos Atos dos Apóstolos também pode ser trabalhado a partir da seguinte temática: o avanço do Evangelho, a partir de Deus, por meio de Deus e para a glória de Deus. O título que estamos usando para essa série continua, ó, Deus em missão através da igreja. Mas você poderia trabalhar também o avanço do Evangelho, a partir de Deus, por meio de Deus e para a glória de Deus. Ou o avanço da igreja, a partir de Deus, por meio de Deus e para a glória de Deus. Então são muitas as temáticas que podem ser, a partir do livro, pode ser trabalhado aqui. Muitas as temáticas. Existe uma ideia central no livro, e subordinado a essa ideia central, existem múltiplas ideias. Para esta noite, Atos 12, a temática é essa. A igreja avançará sempre, mas jamais sem oposição. Jamais. Dissemos aqui domingo à noite, por conta dos cavalos vermelho, preto e amarelo, é uma simbologia que aponta para realidades espirituais aqui e agora, mas que existe uma progressividade, gente. É uma simbologia que aponta para realidades espirituais aqui e agora, mas que existe uma progressividade. Então, quando trabalharmos as 7 trombetas e as 7 taças, aí vamos perceber essa progressividade. Dissemos há pouco que a igreja avançará, Cristo avançará através do seu evangelho, a igreja avançará, mas jamais sem oposição, jamais sem algereza. E aqui nós temos uma delas, mais uma delas. Herodes manda prender quem? Tiago. E em seguida já faz o que com ele? Decapitação. Alguém aqui sabe o significado dentro da tradição reformada da besta que emerge do mar? Apocalipse 12, 13. Linguagem simbólica que aponta para realidades espirituais, mas que tem progressividade. Alguém já parou para pensar quem é a besta que emerge do mar? A tradição bíblica reformada entende que a besta que emerge do mar é um poder, é um estado anti-Deus. Não importa qual seja ele, de onde ele venha. É um estado anti-Deus. Quando o Apocalipse foi escrito, qual era o estado ali no momento anti-Deus? Que estava partindo para cima da igreja, pisoteando a igreja. Quem era? O Estado romano. Não se restringe apenas ao Estado romano. Na Alemanha, qual foi a ideologia que levou o Estado a matar cristãos, apesar de uma igreja vendida, se vendeu a Hitler? Qual foi? O nazismo. Partiu para cima da igreja, um Estado anti-Deus. O que está acontecendo hoje na Coreia do Norte? É um Estado anti-Deus. A China é um Estado anti-Deus. E tantos outros aí. E tantos outros. Ainda vivemos num país que podemos afirmar que não chegou ainda e não pode ser chamado como anti-Deus ainda não. Apesar de alguns sinais aqui e acolá de que um dia vai chegar. Mas ainda não. Então a gente não sabe qual é o peso disso aqui não. Herodes é mais um exemplo de um Estado anti-Deus. Esse Herodes aqui não é o grande, faz parte, é um dos descendentes de Herodes, o grande, o malvaldão que mandou matar a própria esposa. Quando eu lecionava no Seminário do Sul, Limeira, eu preparei um tópico da eclesiologia chamada Eclesiologias Deturpadas. Uma delas é Eclesiologia Herodiana. A eclesiologia herodiana são líderes que se comportam como déspotas na igreja. Todo aquele que passa a ser ameaça para eles, eles eliminam, eles tiram de cena.
E nós falamos lá em Limeira, cuidado, alunos, não abracem essa eclesiologia. Mas Herodes aqui é mais um exemplo, gente, de um estado ante-Deus. A besta que emerge do mar. A besta que emerge do mar, ela aponta para todos os estados ante Deus, da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Agora, chegará um momento que esse estado ante Deus vai ser mundial. Dentro da progressividade, a Bíblia diz que esse estado ante Deus chegará um momento que ele vai ser mundial. Hoje ele é localizado, é aqui e acolá, é uma nação, ou dentro de uma nação é determinado setor, mas chegará um dia que esse estado ante Deus vai ser mundial. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, quando se manifestar o anticristo. Aí a igreja vai ser pisada. E aqui eu não quero discutir as correntes milenistas. E aqui eu não quero discutir a tribulação, se você é pré, meso ou pós. Só quero dizer que a Bíblia diz que a igreja um dia vai ser pisada. A bota do estado ante Deus vai pisar sobre a igreja. Está lá em Apocalipse 12, 13. Vai pisar, com o consentimento do próprio Deus. Mas ainda bem que esse não é o capítulo final, não. Não será o capítulo final da igreja, ela pisada pelo estado ante Deus. Quando pregar aqui Apocalipse 7, vocês vão ver essa segunda sessão do Apocalipse encerrada com Apocalipse 7. A plenitude do povo de Deus, da presença de Deus para sempre. Apocalipse 7. O capítulo final da igreja não será jamais, ela é esmagada pela bota do Estado. A igreja esmagada pela bota do Estado ante Deus é um dos capítulos da história, mas o capítulo final da história é Apocalipse 7. É a plenitude dos eleitos na presença do Senhor e para sempre com o Senhor. Louvado seja o Senhor. O leão que venceu, a raiz de Davi, ele não venceu para que o capítulo final da igreja seja ela esmagada pela bota do Estado ante Deus. É um dos capítulos da história da igreja, mas não é o capítulo final. Aliás, o capítulo final é a bota dos reis e Senhor dos senhores, esmagando o Estado ante Deus. Salmo 2, louvado seja o Senhor. Salmo 2, está lá. O texto... Oxe, o que foi, menino? Minha mão aqui. Cuidado, minha filha. Preserve meus neurônios, Senhor. Oxe, valei-me. Eu tomei um susto agora, a mão fez assim. O estado ante Deus é que vai ser pisado no final. Salmo 2. Aquele que foi estabelecido como rei em Sião, com uma espada, ele vai reger as nações. Com cetro de ferro, ele vai reger as nações. O ditadorzinho da Coreia do Norte um dia vai sentir o peso das botas do rei. Os ditadores da China vão sentir o peso das botas do rei. Quem mais de ditador se apresenta e vai sentir o peso das botas do rei. Mas até lá, entenda, até lá, os Tiagos serão decapitados. Outros Pedros serão encarcerados. Lembrem-se que Apocalipse 6, o quinto selo, nos apresenta as almas dos mártires na presença do Senhor, não é? Está lá, as almas dos mártires. E o narrador narra que eles pedem, eles oram. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Tu não vingarás o nosso sangue. E aí é dito para eles, calma. Ainda falta se completar. O quê? Concluam. Ainda falta completar o que, gente? Segundo o quinto selo, ainda falta completar o quê? O número daqueles que morrerão como mártires pela fé. Então, até a volta de Cristo ainda tem um número que morrerão como mártires. Aí eu vejo aqui o texto narrando, Tiago foi um deles.
Antes de Tiago, qual foi o mártir que foi apedrejado? Estevão. Policarpo foi morto como? Policarpo. Queridos, nesse exato momento, portas abertas narram isso. Tem cristãos tendo as suas cabeças decapitadas. Nós não sabemos o que é intensamente perseguição. Não sabemos. Não estou dizendo com isso que a gente não tenha batalha, não tenha lutas. Só quero que vocês entendam que a igreja avançará sempre, mas jamais sem oposição. Agora preste bem atenção. Prestem bem atenção em nome de Jesus que eu vou dizer agora. Tiago foi preso, decapitado. E Pedro foi preso e libertado. Beleza? Mas volto para Tiago novamente e Pedro. A oposição não virá sempre do Estado ante Deus. Ela virá também dos falsos cristãos. O narrador narra que Herodes prendeu Tiago e o decapitou. E viu que o povo gostou. Qual foi o povo ali que gostou de ver Tiago sendo preso e decapitado? Que povo foi esse aí? O povo que se chamava pelo nome do Senhor. Preste bem atenção. O povo que se chamava pelo nome do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, crente. Policia o teu coração. Luiz Ronilson, policia o teu coração. A oposição virá do Estado ante Deus, mas também ela virá dos falsos cristãos. E às vezes até de cristãos verdadeiros iludidos pelos falsos cristãos. Preste bem atenção. Voltando para a antiga administração da Aliança da Graça. Quem esbofeteou Jeremias no templo? Foram pagãos ou servos de Deus circuncisos da aliança? Profetas de Deus bofetearam Jeremias dentro do templo. Preste bem atenção. Profetas de Deus. Rol de profetas de Deus. Porque chamaram Jeremias. E Jeremias disse, por vontade de Deus, rendam-se à Babilônia. Essa é a vontade do Senhor. Aí os profetas, já descaminhados, disseram, dentre outras palavras, esse Jeremias está doido, ó rei, ele é amigo da Babilônia, e tome. Gente de Deus, preste bem atenção, que você não seja jamais um desses. Cuidado para que em nome de Deus você não se opõe à obra de Deus. Cuidado para que em nome de Deus você venha se opor à obra de Deus. Cuidado. Às vezes eu paro assim como pastor e oro assim, eu digo, meu Deus. No sentido nacional, né? Pensando aqui nas lideranças eclesiásticas. Meu Deus. De onde menos você espera que venha uma oposição, é de onde vem. Lideranças que se encontram descaminhadas. Em nome de Deus, tentam obstacular a obra de Deus. Cuidado para que eu não seja um desses. Cuidado. Entendem isso? A igreja avançará sempre, mas jamais sem oposição. Tiago foi preso e tratado. Pedro também. Mas a segunda a verdade que é afirmada aí é a oposição não virá sempre do Estado. A oposição virá do Estado ante Deus, mas virá também muitas vezes daqueles que se chamam pelo nome de Deus. Em nome de Deus se opõe à obra. Em nome de Deus obstacula a obra. Em nome de Deus matam profetas. Em nome de Deus. Você sabe quanto a quem foi um discurso mais duro de Cristo? E onde é que ele está, esse texto? Um dos discursos mais duros de Cristo.
Ele está em Mateus 23. E você sabe contra quem ele pregou aquele discurso? Cara a cara, frente a frente, olho no olho, como diz um colega pastor de Rondônia, tete a tete. Pastor Filemar, um homem simples, mas um homem crente. Mateus 23. Contra quem foi aquele discurso de Mateus 23? Forte, né? Para eles também. E aí lá, guerreiro, o presidente Manuel, Mateus 23, ele olha para os líderes religiosos e diz: raça de víboras, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, estão podres por dentro. Eita, gente! É sério, de coração, por favor, não é demagogia, não. Quando eu vejo um texto desse, eu fico trêmulo, porque, meu Deus, meu Senhor, me ajuda, que eu não seja objeto dessa mensagem. Aí ele vai. Vocês nem entram e nem deixam os outros entrarem. Hipócritas. Gente, que discurso. Rapaz, um discurso desse hoje para uma liderança religiosa hoje, os caras, ele era despojado da noite para o dia, meu irmão. Ele era despojado da noite para o dia. Mateus 23. Mas a hora está avançando, mas dá tempo, porque a gente precisa orar por alguns pedidos aí. É necessário a gente orar. Prendeu Tiago e decapitou. Prendeu Pedro, mas Deus o libertou. Dá para perceber alguma coisa aí? E aí onde a teologia da prosperidade falha, veja bem, irmãos, quando falamos contra a teologia da prosperidade, nós não estamos falando contra a prosperidade saudável que emana de Deus. É totalmente diferente a prosperidade saudável que emana de Deus da teologia da prosperidade. Aí a destrutiva teologia da prosperidade, ela cai por terra diante de um negócio desse aqui, Romerito. Foi falta de fé de Pedro? Será que Tiago teve mais fé? Hein, presbítero Paulo Pacheco? Será? Ora, o Senhor deixou Tiago ser decapitado, porque não, o Senhor libertou Pedro, por que não libertou também Tiago? Isso aqui é macroprovidência de Deus, meu irmão. Com Deus não se discute. Plano de Deus. Deus tem dentro do macroplano de Deus tem microplanos. E dentro dos seus microplanos, ele não tem uniformidade. Ele consentiu que Tiago fosse decapitado, mas queria que Pedro, naquele momento, não fosse. Mas o mesmo Pedro, tempos depois, foi o que, gente? Crucificado de cabeça para baixo. O próprio Senhor Jesus Cristo, no último capítulo do Evangelho, segundo o apóstolo João, narra como Pedro seria levado. O Senhor antecipa a morte de Pedro, o Senhor Jesus antecipa a morte de Pedro. E a história narra que ele foi crucificado de cabeça para baixo. A tradição. Mas, naquele momento ali, Deus não podia também ter libertado Tiago? Mas Deus não quis. Deus é soberano. É por isso que nós amamos aquela afirmação. Deus sempre nos livra ou da morte ou na morte. Ele livrou Tiago na morte. E ele livrou Pedro naquele momento da morte, mas depois teve que morrer. Lembram de Elias e Eliseu? Qual foi o capítulo final no aspecto horizontal de Elias? Romerito, lembra Romerito? Rickson, Suela, Rosa, Beto, Cleuma, querida. Eu não vou perguntar aos presbíteros, não. Não é? Não. Lembra aí? Só cito o nome deles, mas não estou perguntando a eles, não. Lembra aí, Jairo? Uma carruagem de fogo tomou. Aí o sucessor dele qual foi?
Eliseu. E recebeu uma porção dobrada, ó. Eliseu. Mas como foi que Eliseu morreu? Bora? Ainda diz mais o narrador, uma grande enfermidade, gente. Queridos, o Deus a quem servimos, Ele não é massa de manobra de nada e de ninguém. Ele é soberano. Claro, Ele não é masoquista. Ele sabe o que faz. Elias não deixou que Elias passasse pela morte. Eliseu morreu com uma grande enfermidade. E para botar os homens na parede, ainda diz o narrador, que um homem morreu. Colocaram em cima do sepulcro de Eliseu. E o que aconteceu com esse homem? Ele ressuscitou, Nanda. Ao nosso Deus toda a glória, gente. É encantador. Quando eu olho para mim mesmo, desânimo. Quando eu olho para Ele, ânimo, alegria. É assim com você? Quando eu olho para mim mesmo, mas quando eu olho para Ele, que maravilha! É preciso entender isso. Quando Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são todas as coisas. Para Tiago, o que ele queria era isso. Está na hora, Tiago, sobe para cá, meu filho. Só que o meio que o Senhor usou foi, consentiu com a decapitação. Estevão, apedrejamento. Agora, você quer fazer aqui um link? Você quer fazer uma aplicação estendida em hermenêutica? Como foi que Estevão foi recepcionado após a sua morte? Dá para ter uma ideia em Atos 7? Dá. O Senhor dá um espóliozinho, como foi que Estevão foi recepcionado depois da morte do próprio dizimento. Como foi? O Senhor dá um espóliozinho. Ele olha e vê o quê? Os céus abertos. E quem? De pé? Jesus. Gente de Deus. Nada é dito por nada. Nada. Ali não é só estética textual, não é só coesão, não é só lógica, não é só fundamentação, não é só argumentação. Isso é revelação. Ele vê Jesus em pé, à direita da majestade nas alturas. Estar de pé nas Escrituras, quando aponta para Cristo, é pronto para agir. É Ele que recepciona Estevão. É Ele que recepciona Estevão. Queridos, que imagine que cena aquela. O cara sendo apedrejado, ele olha e vê quem? O rei olhando para ele. E aí aqui entra as conjecturas que não geram heresia, Luísa. Aprenda, conjectura é permitido em hermenêutica, homilética e exegese, desde que não gere heresia. O que é uma conjectura? O texto só narra que Estevão olhou e viu Cristo de pé, em pé, à direita da majestade das alturas. Conjectura é quando você pensa, e aí, depois disso aí, foi o quê? Eu não tenho dúvida que a cena foi: entre, meu filho, chegue aqui, suba, está na hora de ficar comigo aqui. Isso é conjectura. Agora, uma conjectura baseada em todo o cano escriturístico. O foi que ele diz para o homem que foi edificado à sua direita? Arrependido, quebrantado. Lembra-te de mim quando estiver no teu paraíso. Ele disse o quê? É hoje. Ainda hoje tu estarás comigo. Ainda hoje tu estarás comigo. Louvado seja Cristo. Então, por favor, não permita que essa teologia da prosperidade venha uniformizar os projetos de Deus. Deus tem um macro plano, mas Ele tem micro plano. Tanto o seu macro plano como o micro plano existem diversidades. Anote uma coisa: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Espírito é o mesmo. Mas tem uma notazinha interessante agora. E há diversidade de resultados, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
Isso é necessário porque senão Deus deixa de ser bom quando Ele não preserva o meu emprego, não é, presbítero Humberto? Ele deixou de ser bom? Hã? Ele é bom. Se não deixa Deus de ser bom porque Ele não curou meu irmão. Ele deixou de ser bom? Ele é bom. Isso não impede a teologia da lamentação. Não impede, Ele mesmo não chama para isso. Ó Senhor, eu olho para Ele e eu vejo, Senhor, visita. Não impede. Não impede você chegar a dizer assim, Senhor, eu não sei até quando eu vou aguentar. Não impede, é teologia da lamentação. Há uma diferença da teologia da lamentação para a murmuração, há uma diferença. Sabe que muitas vezes nós deixamos de usufruir da teologia da lamentação? A teologia da lamentação é você rasgar o coração diante de Deus. É você rasgar o coração diante de Deus. E dizer, Senhor, está doendo, Senhor, está difícil, eu não sei até quando, meu Deus. Existe uma turma aí, nos WhatsApps, alguns teólogos do WhatsApp, um dia dentro discutindo precisionismo teológico. Precisionismo na linguagem teológica. Como assim, pastor? Precisionismo na linguagem teológica. Então, eu vou dar mais um exemplo aqui. Imagine se não tivesse na Escritura o Senhor dizendo, como uma galinha, eu procurei o tempo todo acolher você debaixo das minhas asas e vocês não quiseram. Israel. Imagine se não tivesse na Escritura e você citasse isso hoje. Menino, os teólogos precisionistas iam entrar com os 2 pés no teu peito. Como é que pode? Como é que pode? Mas aí é a própria Escritura que diz. Isso é antropomorfismo. Formas humanas atribuídas a Deus para que Deus se faça entendido. Ou vocês acham que Deus tem asa? Ou vocês acham que Deus é uma galinha? Ou vocês acham que Deus é um cordeiro mesmo, literalmente falando? Ou vocês acham que Jesus é um leão? É antropomorfismo. Aí quando eu vejo os colegas lá no grupo discutindo, eu digo, eu não tenho mais paciência para estar diante de teólogos, pastores, querendo o que a própria Bíblia não faz. A Bíblia é um livro rico em gênero literário. Riquíssimo. A ponto do próprio Deus permitir que o homem chegue diante dele e disse, te esqueceste de mim, ó Senhor. Como se Deus se esquecesse. E você não vê Deus colocando o dedo na cara do salmista dizendo, me respeite, rapaz. Eu não estou aqui questionando erros teológicos, falas indevidas apontando para Deus. Isso não tem nada a ver. Muitas vezes nós falhamos, não tem nada a ver com isso, viu? Muitas vezes nós falhamos. Nós que usamos a palavra, né, guerreiro? Não é isso. Eu estou falando de precisionismo teológico. E eu vejo música, gente. Ai, tá, meu amigo, daqui a pouco lá coloco. E essa música aqui? Aí eu passo a mão na cabeça e digo, não acredito. Ai, eu não acredito, não. Dê um exemplo de uma música aí, pastor, que os precisionistas se degladeiam por conta dela. Precisionismo, gente. É claro que o ato de coramos é a ideia de, Senhor, nós te reconhecemos. O outro o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar
e fazer. Pare! Quem é você para fazer o nome de Deus grande? Ai, eu não aguento mais. Pare. Os caras se degradeiam, gente. Já falei para vocês que tem uma música aí, eu não sei quem é o autor, que fala 5 pães e 2 peixinhos. Eu já falei aqui para vocês. 4 por 1? Alguém sabe mais ou menos um refrão? Está na hora já, vamos lá, o refrão. E imaginar, e não ia ajudar a alimentar as multidão. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem e mulher. Aí um amado colega meu, presbítero lá do Grande Recife, chegou meio assim, azedo, e como é que pode? Isso não é bíblico. Aí eu bem carinhosamente disse sobre o menino. Sim! Onde é que está isso na Escritura? Ô, meu irmãozinho, deixa eu te proteger aqui, viu? Está lá em João. João narra que de repente estava um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Quando se prega nesse texto, quem levou aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos para aquele exato momento ali, quem foi? Foi o diabo. Foi Deus, gente. Então foi o que o compositor fez, ele musicou. Ou você acha que foi o menino por si só? Foi Deus. Deus levou o menino para aquele exato momento com 5 pães, 2 peixinhos. Daí a canção. Ele usa ou mulher. Deus usou. Deus usou. Deus seja louvado, gente. Vamos parar por aqui, vai ter parte 2 quando a gente voltar para a Escola da Fé, tá bom? Lembre-se disso. A igreja avançará sempre, mas avançará, mas jamais sem oposição. Quando ela vier, não desista. Quando ela aparecer, não se amargure. Quando ela aparecer, não pense que a batalha está perdida. Deus está no comando. Faz parte da agenda dele. Faz parte da agenda dele. Uns serão decapitados, outros não. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele é soberano.